Mateus capítulo 14. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. Que diz assim, todos acharam? Quem não achou, eu aguardo. Alguém não achou? Podemos ler? Diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu Jesus ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com os seus discípulos andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E disse Jesus: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Deus é a tua palavra. A tua palavra não é a palavra do pastor Alex. O Senhor que inspirou, foi Jesus quem vivenciou isso no tempo que esteve aqui com seus discípulos. E pedimos por misericórdia que o Senhor aplique a palavra ao nosso coração nessa noite. A instrumentalidade do teu Espírito Santo, que ela possa achar o nosso coração um terreno fértil e ela possa frutificar para a glória do teu nome, Pai. Faz isso conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Homem de pequena fé, por que duvidastes? Eu tenho percebido de um tempo para cá, não que antes essas coisas não aconteciam, mas eu tenho percebido de um tempo para cá que, não sei se é porque tem se cumprido as escrituras e o amor está se esfriando de quase todos, mas a gente vai percebendo algumas atitudes em termos de fé que me espantam quando alguém está fraquejando na fé e precisa ouvir uma palavra de um outro para que tenha a fé fortalecida, e o que ele encontra na palavra do outro não é um fortalecimento da fé, mas é uma palavra de que você precisa ter fé. A princípio isso parece muito óbvio. Quando se está fraco na fé, é óbvio que o que você quer ouvir é que você precisa ter a sua fé fortalecida. Mas isso não é tão óbvio quando você que está dizendo para o outro que precisa ter a fé fortalecida, você não está enfrentando o mesmo dilema que ele está enfrentando. Fora do problema, nós somos os heróis da fé. Fora do conflito, somos os melhores na fé. Fora do conflito, nós sabemos dizer tudo o que o outro exatamente precisa fazer. Fora da tempestade, nós dizemos exatamente o passo a passo, nós temos a cartilha pronta
do que o outro precisa fazer para que ele possa enfrentar a tempestade sem perder a fé. A grande questão é, e se fôssemos aqueles que estão passando pela tempestade? Será que o que nós gostaríamos de ouvir do outro é que nós não temos fé? Será que o que gostaríamos de ouvir do outro é que a gente está muito fraco? Será que o que nós gostaríamos de ouvir do outro é que a nossa fé não é tão forte assim como a gente dizia? Mais misericórdia e menos apontar o dedo. Vale para todos os momentos da nossa trajetória. Não menospreze a dor do outro. Mesmo que aos seus olhos ela pareça insignificante, para ele é a maior dor que ele está vivendo naquele momento. Eu conheço pessoas que diziam isso abertamente para o outro. E eu cansei de ouvir da boca dessa pessoa, por várias vezes, ele chamando alguém e dizendo para alguém: você está assim porque você não ora, você está assim porque você não lê Bíblia, você está duvidando, é porque você não crê em Deus, você não crê no agir de Deus, você não tem fé suficiente para enfrentar os dilemas da sua vida. Só que essa mesma pessoa hoje, nem frequentar a igreja ele frequenta mais. Cadê o discurso da fé? Cadê o discurso de crer em Deus? Quando o problema é do outro, mas quando eu tenho que enfrentar o problema, a coisa muda. Por isso nós precisamos olhar para a dor alheia e tentar aprender com o que ele está vivenciando, não menosprezar a dor que ele está vivendo, mas olhar para ele, ser complacente com ele, chorar com ele na hora que ele está chorando, mesmo que aos seus olhos pareça uma coisa extremamente tola. Mas chore com ele, porque pode ser que as lágrimas dele tenham muito a te ensinar. Pode ser que a dor dele tenha muito a te ensinar. Pedro duvidou, mas Jesus não escarneceu dele. Jesus estendeu a mão e o levantou. Jesus não o deixou afundar. No momento em que ele teve a sua fé desafiada, ela não foi suficiente para chegar até o final da trilha. Mas Jesus não o deixou afundar, Jesus o levantou. Conheço nos dias de hoje inúmeras pessoas que saíram da igreja. Hoje o número de desigrejados é igual, ou talvez maior do que o número daqueles que estão dentro da igreja. E muitos deles dizem: eu saí da igreja por causa do pastor, eu saí da igreja por causa de fulano, eu saí da igreja por causa de um problema, eu saí da igreja por causa disso. Eu conheço muitos. E provavelmente esses muitos, eles nunca vieram à igreja por causa de Jesus, eles vieram por causa do homem. Porque quando nós entramos na igreja por causa de Jesus, nós não somos iludidos em achar que igreja é lugar de gente perfeita. Quando a gente vem à igreja por causa de Jesus, o meu foco é Cristo. O meu alvo é Cristo. Eu olho para a cruz. Eu não olho para mais nada a não ser a cruz de Cristo. E é para ela que eu quero caminhar, e é nela que eu quero chegar, e é nela que eu preciso me render e colocar todos os meus dilemas, as minhas crises, porque é somente em Jesus que eu vou encontrar uma resposta para o meu coração. Então eu quero deixar essa palavra introdutória para você. Eu não estou fora do texto. Se você até hoje frequenta essa igreja esperando alguma coisa do homem, eu quero pedir para você, a partir de hoje, mudar o seu foco. E venha a essa igreja sim, mas espere tão somente da pessoa de Jesus. Porque é Ele que pode ministrar algo para o seu coração. É o Espírito Santo que habita em você, que pode transformar alguma coisa na sua vida. Não é homem. Homem falha, homem erra. E homem naufraga na sua fé. E nem por isso ele deixa de ser um homem de Deus.
porque Jesus o toma pela mão e o ergue de novo. E Pedro foi um dos maiores pregadores que esse mundo já conheceu. E o texto começa falando que Jesus então disse aos seus discípulos: passem para o outro lado. Aqui já me chama a atenção um negócio, porque como Jesus ia passar para o outro lado? A princípio dá a entender que os discípulos não se atentaram para esse detalhe. Jesus disse: passem para o outro lado, eu vou ficar aqui um pouquinho, que eu vou despedir as multidões. O texto pelo menos não registra para mim que alguém tenha perguntado para Jesus: mas e o senhor, como é que o senhor vai depois? Mas eles apenas disse: passe para o outro lado. E os discípulos foram, e Jesus subiu para o monte, para fazer o quê, irmãos? Para ficar ali descansando, para tirar um tempo. Eu vou tirar uma soneca, depois eu vou me encontrar com os discípulos. É isso que Jesus fez? O que Jesus foi fazer? Deixa eu abrir um parênteses aqui, eu quero te ensinar um negócio. Aí você vai falar assim: pastor, mas a gente sabe disso. Como eu volto a dizer, saber sobre fé não é viver fé. Discursar sobre fé não é ter uma fé prática. Saber sobre oração não quer dizer que a gente ore. Conhecer sobre oração não quer dizer que a gente ore. Eu conheço muita gente que conhece e faz discursos maravilhosos sobre oração. Assim como, por exemplo, saber sobre humildade, tem muita gente que discursa sobre humildade, mas na prática não tem um coração humilde. Um dos maiores discursos e um dos melhores discursos sobre humildade eu ouvi na igreja de Central de Minas. O pregador arrebentou no discurso dele sobre humildade. Eu fiquei apaixonado com o cara. Falei: gente, eu quero esse homem como pastor dessa igreja. Só que no final ele fez uma oração, e ele orou no final, e ele disse assim: Deus, abençoa essa igreja, faça que essa igreja seja uma igreja abençoada pelo Senhor, porque o dia que essa igreja orar como eu oro, o dia que essa igreja ler a Bíblia como eu leio, o dia que essa igreja ser como eu sou, ela vai ser diferente. Eu falei: jogou por terra. Faz um discurso lindo sobre humildade, mas na hora que tem que ser humilde, não é humilde. Faz um discurso lindo sobre oração, mas na hora que tem que orar, não ora. Jesus, pelo contrário, ele dizia para os seus discípulos que os discípulos deveriam orar em todo o tempo, e ele não fazia nada sem antes orar. É verdade. Glória a Deus. Jesus sabia que ia ter essa tempestade? Sabia. Sabe, ele sabe de tudo. Jesus conhece tudo, não tem nada que pega Jesus de surpresa. Ele sabia que ele ia vivenciar uma situação dessa logo antes. O que é que ele faz antes da tempestade chegar? O que é que ele vai fazer? Ele ora para que Deus então o sustente no dia da tempestade. Aí eu sou muito bom, eu não oro. O dia que a tempestade chega, o que é que acontece comigo? Eu me desespero, porque eu não tenho vida de oração. Eu não tenho intimidade com o Eterno, eu não tenho intimidade com Deus, eu não converso com aquele que é o meu Pai, eu não converso com aquele que eu chamo de amigo, eu não tenho relação de intimidade com Ele. Então a tempestade chega, eu não sei o que fazer, porque eu não converso com o papai, eu não tenho intimidade com Ele. Então o que eu faço na hora da tempestade? Eu me desespero. Deixa eu explicar um negócio para você sobre tempestade, 3 verdades que você precisa aprender. Todo mundo passa por tempestade. Se você ainda não passou, você vai passar. Que é isso, pastor? Está praguejando a gente? Não. Todo mundo passa por tempestade. Essa é a primeira verdade que você precisa aprender sobre tempestade. Segundo, a tempestade pode durar mais tempo que você quer. Ela pode chegar hoje e você falar assim: não, mas isso aqui daqui uma semana acabou. Não, ela pode durar muito mais tempo que você imagina. A terceira, toda tempestade tem seu fim. Eu acho legal porque toda vez que eu falo sobre essas 3 fases da tempestade, eu não escuto ninguém falar amém quando eu digo que todo mundo vai passar por tempestade.
A Bíblia não diz que em tudo eu tenho que dar graças? Não é isso? Todo mundo passa por tempestade, glória a Deus. Aí parece que é trem de doido, né? Toda tempestade acaba, querido, em nome de Jesus. E se a sua ainda não acabou, ela vai acabar. Toda tempestade acaba. A grande diferença na tempestade é como entramos nessa tempestade. Nós entramos entendendo quem é Deus no processo, ou a gente entra não sabendo quem é Deus. E eu tenho falado muito sobre isso, por onde eu já passei, tanto na igreja de Guriri, quanto na igreja de Itaparica, e agora aqui no Aprisco, e aonde Deus me leva para pregar, eu tenho falado isso, há um abismo imenso em aquilo que nós conhecemos sobre Deus e aquilo que nós vivemos sobre aquilo que conhecemos. Há um abismo enorme. Sabemos inúmeras coisas e discursamos sobre muitas coisas, mas quando temos que vivenciar isso, o abismo é muito grande. Falamos sobre perdão, mas quando precisamos exercer o perdão, isso é uma dificuldade imensa para muitos. Falamos sobre o amor, mas quando temos que viver esse amor, esse negócio se torna muito complicado. Falamos sobre fé, mas quando nós somos desafiados a vivenciar essa fé, isso se torna extremamente complicado. Falamos sobre a crença em Deus, mas quando nós precisamos exercitar isso, isso se torna extremamente complicado. Falamos que dependemos de Deus em tudo, mas na manhã seguinte a gente já acorda tremendamente desesperados. Falamos sobre descansar em Deus, mas a gente anda inquieto. Falamos sobre confiança em Deus, mas andamos extremamente ansiosos. O que acontece? Que aquilo que nós conhecemos sobre Deus não se transforma numa atitude prática, a ponto de as pessoas olharem para nós e dizer verdadeiramente, esse povo é um povo de Deus. Foi isso que aconteceu com os discípulos. Essa turma caminhava com Jesus, sabia do que Jesus podia fazer. Presta atenção, um pouco antes, esse povo vivenciou a multiplicação dos pães. Quantos pães e quantos peixes tem aí? O Senhor, a quantidade que tem não é suficiente. Eu estou perguntando quantos tem. E Jesus diz assim, distribua. Diz o texto que os discípulos distribuíram e no final sobrou quantos? 12 cestos cheios. Eles viram o milagre de Deus. No momento seguinte, quando a tempestade chegou, eles não confiam mais nesse Deus. O que acontece com os discípulos e o que acontece conosco, e eu me incluo nesse processo, que a gente tem muita fé hoje, mas amanhã a gente fraqueja. Será que falta uma intimidade maior nossa com Deus? Será que falta uma confiança total e irrestrita? Conversava com uma pessoa essa semana e eu disse para ela, a minha oração nos últimos dias e nos últimos meses tem sido essa apenas: Senhor, eu preciso ter uma fé inabalável. Eu quero ter essa fé que não se abala por circunstância nenhuma, por nada. Eu quero ter os meus olhos fixos tão somente no Senhor. Aquieta o meu coração no dia da tempestade, aquieta o meu coração no dia da calamidade, aquieta o meu coração quando a minha fé é provada. Eu preciso descansar no Senhor. Preciso confiar no Senhor a ponto de não ter a minha fé abalada. Tivemos uma série de ministrações aqui na igreja, e os adolescentes fizeram uma demonstração aqui daqueles irmãos da igreja copta, sendo levados para a praia, para serem mortos. E eu disse, meu Deus, será que eu tenho fé a esse ponto? Será que o meu amor pelo Senhor não é só um amor teórico?
Será que o que eu digo a respeito do Senhor, eu seria capaz de ir até as últimas consequências por amor ao Senhor? Será que eu morreria por causa do nome do Senhor? Diz o texto que o barco já estava longe, Jesus estava no monte orando, se preparando para aquilo que Deus tinha para fazer através da vida dele. E sem oração, não dá para fazer a obra de Deus, querido. Não dá. Não dá para a gente levar a obra de Deus se a gente não entregar a nossa vida em oração aos pés do Senhor. Diz o texto que as ondas açoitavam o barco, porque o vento era contrário. Quantos de nós não já teve o vento soprando contrariamente? Hoje, mais à noite, aqui na nossa igreja, por volta de 8h30, acredito, talvez até um pouco mais tarde, um adolescente da nossa igreja hoje perdeu sua mãe. O nome dele é Felipe. E a mãe dele vai ser velada aqui na igreja hoje. Isso é um vento que sopra contrário. Pastor, mas a morte vai chegar para todo mundo. É, miserável, porque não foi a sua mãe. O vento sopra contrário. Quando a gente menos espera, sopra contrário. Porque o vento pode mudar de direção sem nos avisar. É uma enfermidade que chega, é um problema dentro da nossa casa que chega, é um problema com os nossos filhos, é um problema na área financeira, é um problema dentro da igreja que surge de uma hora para outra e a gente não está esperando, e a nossa fé, ela vai ser testada exatamente nessa hora. Se vamos permanecer firmes com o Senhor depois da tempestade, ou se nós vamos nos distanciar de Deus. A tempestade prova que de fato há no nosso coração, se a gente de fato ama a Deus de todo o nosso coração ou não. Porque vento contrário sopra sobre a vida de todo mundo. Tempestades chegam sobre a vida de todo mundo. Ninguém está isento dessas coisas. E tudo que eu conheço sobre Deus, ele precisa ser exercitado no dia da tempestade. Senão não tem sentido. A minha vida com Deus, ela não pode ser mais uma vida de teoria. Ela tem que ser uma vida de vivência, de prática, de experimentar, assim como diz o apóstolo Paulo, porque eu aprendi a viver feliz e contente nos dias da fartura na minha casa. É isso que o apóstolo Paulo diz? Porque eu aprendi a viver feliz e contente em toda e qualquer situação. Isso é aprendizado. Eu não estou aqui dizendo, querido, e nem estou orando para que Deus mande tempestade sobre a sua vida. Não é isso, por favor. Mas eu estou dizendo para você que você precisa estar preparado para o dia mau, porque o dia mau vai chegar, e se a sua fé não estiver fundamentada no Senhor Jesus, você vai fraquejar. Se você é uma pessoa que não ora, você não vai dar conta da tempestade. Se você é uma pessoa que não lê Bíblia, você não vai dar conta da tempestade. Porque só passa pela tempestade quem está em extrema intimidade com Deus. Por isso que muitos naufragam na fé, porque não tem intimidade com o Eterno. E aí não sabe o que fazer no dia da turbulência. Não sabe o que fazer no dia da tempestade. E diz o versículo 25 que na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Ok?
Quero dizer para você, querido, algo. Eu já preguei esse texto várias vezes e toda vez que eu prego, Deus me mostra coisas diferentes. Eu quero dizer para você que mesmo que você não consiga perceber a presença de Jesus na tempestade, Ele está ali. Glória a Deus. Porque os discípulos olharam para aquele homem andando por sobre as águas, eles não reconheceram que era Jesus. Eles disseram que era um. Às vezes a gente acha que a gente está sozinho nessa luta. Às vezes a gente acha que a gente está solitário nessa luta. Às vezes a gente acha que ninguém está ali conosco. E eu vou dizer uma coisa para você, os homens podem falhar com você sim. Eu aprendi com o tempo a não esperar e não criar expectativa nenhuma mais. Eu só crio expectativa e espero no Senhor Jesus. Porque eu sei que Ele não vai falhar comigo. E quando o homem falha, eu já aprendi também a não ficar magoadinho com ninguém. Já aprendi a não ficar chateadinho com ninguém. Não, agora eu também não vou ficar nessa igreja, vou embora. Porque tem gente que é assim. Não, espere em Deus. Confia em Deus. Como diz o salmista, porque estás abatido a minha alma? Porque te perturbas assim dentro de mim? Espera em Deus. Pois ainda eu o louvarei. Espera em Deus. Jesus não está alheio ao que está acontecendo com você. Ele está de olho exatamente em todos os aspectos da sua vida, da sua trajetória. Ele conhece a tempestade antes mesmo dela chegar. Aliás, quem gera a tempestade, eu estou falando aqui da tempestade de chuva, de vento, é o próprio Jesus. Ele tem o domínio do universo, tudo foi Ele que criou. Você acha que essa tempestade que chegou, Ele não conhece, ou isso é maior do que a força dele? Não, Ele tem o domínio total e absoluto sobre todas as coisas. Descansa em Deus, aquieta o seu coração. Oh, minha alma, aquieta. Aquieta, Deus está no controle, e a alma está querendo gritar, e a alma está desesperando, e você está orando e está dizendo: aquieta minha alma, aquieta. O leme do barco está na mão de Jesus. Mas a gente, assim como os discípulos, nós somos meio assim como eles, né? E aí no verso 29, que Jesus já tinha chamado Pedro para vir, e Pedro desce do barco e começa a andar. Porém, Pedro volta a reparar a força do vento. Você sabe que tem dia que é assim com a gente? A gente acorda de manhã e o dia de ontem não foi bom, mas a gente acorda de manhã, a gente acorda empolgado, a gente acorda animado, a gente foi revigorado, a gente não sabe como, mas a gente deitou mal e acordou bem. Como tem vezes que a gente acorda, deita bem e acorda mal. Mas por alguma coisa a gente teve uma renovação à noite. Mas durante o dia, a gente começa a reparar a força do vento de novo, porque a gente começa a esquecer que Deus está no controle. E eu quero nessa noite que você entenda que Deus está no controle. Mesmo que algumas coisas pareçam estranhas, Deus está no controle. Eu tenho um amigo, aliás, deixa eu corrigir a minha fala. Tinha casado, ele foi padrinho do meu casamento. Desculpa, algumas pessoas não gostam que a gente fala padrinho, mas eu gosto mais do termo padrinho do que testemunha. Testemunha parece que eu cometi um crime. Então eu prefiro padrinho, eu acho mais simpático. Você tem direito de não concordar, tudo bem. Não vão brigar por causa disso e nem precisa sair da igreja por causa disso. Mas ele foi me visitar um dia. O nome dele é Draicon. Não é apelido, é o nome dele mesmo. E ele foi me visitar. E ele, estranhamente, ele vindo de Mantena, ele passou no Leite Glória, despediu de mim, e estranhamente ele disse adeus.
Eu achei aquilo estranho, porque há um tempo atrás, 7 anos atrás, não, mais precisamente há 10 anos atrás, um outro grande amigo também foi na casa da minha mãe me procurar para que eu viajasse com ele, e na hora que ele foi embora, ele também disse adeus. E foi um adeus. E nesse dia eu voltei e a gente tinha uma intimidade muito grande, eu e o Draico, a gente era bem próximos. O Draico era como um filho lá para minha mãe e para o meu pai, e eu também era como um filho. Então a gente se abraçava, beijava um ao outro. E eu fui até ele, dei um abraço nele, dei um beijo nele, eu falei, meu amigo, por que adeus? Ele falou, pode ser que eu não te veja mais. Achei aquilo estranho. Fui para casa com meu coração incomodado com aquilo. Isso era uma quinta-feira. Na sexta-feira, um amigo sai de Belo Horizonte. Eu fico fascinado com Deus, como é que Deus providencia algumas coisas. Porque Deus sabe que a tempestade vai chegar, então Ele já começa a providenciar algumas coisas antes. Um amigo sai de Belo Horizonte, indo para Conselheiro, resolve me fazer uma visita em Central de Minas. Eu não tinha carro. Já que chegava de ônibus 8 horas da noite, meu amigo chegou 7h30 lá em casa. Quando foi 10 para as 8, meu telefone tocou e um outro amigo aqui de Conselheiro Pena me dá a informação, e eu até fiquei surpreso quando ele me ligou, porque ele normalmente não liga. Eu falei, cara, que bom você me ligar. E ele falou assim, mas eu estou te ligando para não te dar uma boa notícia. Eu falei, o que foi? Ele falou, nosso amigo Draico morreu. Esse silêncio eu fiquei no telefone, porque eu não sabia o que dizer. Ele, Alex, está me ouvindo? Eu falei, tô. Desliguei o telefone e olhei para o Janoca, fiz assim, e o Janoquinha falou, o que foi? O Draco morreu. E o Janoquinha virou para mim e falou assim, então foi por isso que Deus me trouxe aqui na sua casa, para poder te levar em Conselheiro Pena, para você se despedir do seu amigo. Querido, eu estou querendo dizer isso para você, que antes da tempestade chegar, creia num Deus que já está preparando todas as coisas. Creia num Deus soberano, que tem a sua vida nas mãos dEle. E Ele controla a sua história da melhor maneira possível. Ele providencia todas as coisas. Ele providencia família para te amar no dia da tempestade. Ele providencia pessoas, amigos, para te dar palavras que vão te incentivar. Ele providencia palavras num dia como esse, em que o pastor abre a Bíblia e prega exatamente o que você precisa para aquele dia. Você não é filho sem pai, você tem um Pai celestial, que cuida de você em todos os aspectos, em todos os momentos. Deus está com você em cada circunstância, em cada momento, e eu não estou dizendo isso como clichê, é porque eu creio num Deus que é soberano e tem a minha vida na mão dele, porque o salmista diz que antes mesmo que eu nascesse, todos os meus dias já estavam escritos e determinados por ele. Deus tem o controle total, absoluto e soberano da minha vida, da minha história. Não se desespere por absolutamente nada. Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle. Pare de olhar para o vento, pare de olhar para as ondas, pare de olhar para a tempestade. Existe um Deus que vai mandar esse negócio aquietar, e se esse negócio não aquietar, Ele vai te tomar pela mão, Ele não vai deixar você naufragar. Creia nisso. Creia nisso. Há muita gente desesperada nos dias de hoje, porque deixou de acreditar no que diz o verso 33. Que Jesus é o Filho de Deus. Que Jesus é o Filho de Deus. Todo poder. Todo poder. O que sobrou para o capeta? Todo o poder está nas mãos do Eterno. Todo. Deus é poderoso. E se a tempestade não passar, Ele é poderoso para aquietar o seu coração. Para que você caminhe sobre as águas. Não de maneira literal. Por favor, não vá tentar fazer isso.
E como diz uma canção, e se eu não caminhar sobre as águas, Ele vai abrir o mar para eu passar a pé enxuto. Mas você tem que crer nesse Deus, querido. E não é uma crença só de boca. É uma crença de que, de fato, Deus está com você. Deixa eu contar uma última história para vocês. Quando estávamos saindo de Guriri, nós comunicamos à igreja em maio que nós íamos sair. Não é muito comum se fazer isso em maio. Normalmente é junho, julho que a gente resolve essas coisas. E a gente saiu por obediência. Quem esteve em Guriri sabe do que eu estou falando. A igreja não tinha por que sair, mas Deus disse, sai. E eu perguntei para Deus, para onde? Vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus, faz não. Aí chegou junho. Nada. Chegou julho, eu fui pregar em Itaparica. Depois eu preguei em Itaperuna. Depois eu preguei em Timóteo. Depois eu preguei em Cachoeiro. Não necessariamente nessa ordem, mas foram essas igrejas que eu preguei. E Deus disse, não é nenhuma delas. As igrejas que te ligarem, você vai dizer não. Timóteo ligou e eu disse não. Cachoeiro ligou e eu disse não. Itaperuna nunca ligou. Eu que liguei e falei não. E Itaparica sumiu. Passou agosto. Chegou setembro e nada. E tinha uma canção que me acompanhou durante esse tempo todo. E que toda vez que eu colocava no carro, eu sentia que o que Deus queria fazer com a minha vida era me colocar à prova em relação à minha fé. Se eu de fato confiava nele a ponto de descansar. Talvez você tenha ressalvas com o cantor, tudo bem, mas a canção é linda. E a canção dizia assim, que mesmo sem entender, eu confio em ti. Eu confio em ti. Mesmo que eu não entenda, eu confio em ti. A canção do Thales Roberto. Thales. É do Thales. Tem coisa boa ali, tá? E essa canção mexeu muito com o meu coração. E tinha uma outra canção também que a gente ouvia, do Thales, que ela dizia assim, se a vitória não consegues enxergar, espera no Senhor e confia. Falei, Deus, esperar e confiar, duas coisas para andar juntas que é complicado. Mas aí quando chegou outubro, normalmente os pastores estão agoniados já se a resposta não chegou até outubro. Eu e Jaque, a gente foi fazer um casamento lá na Bahia. E voltando do casamento, meu celular tocou, eu atendi, e o presbítero Daniel da igreja de Itaparica disse, você foi eleito aqui em Itaparica. E aí eu lembrei de uma outra canção. É do Thales também, tá? Ele é contigo, aonde você estiver. Ele é abrigo, seu amigo, Deus provedor. Podes confiar. Podes confiar. Ô, gente, o lalala nunca saiu tão forte na minha boca. Eu dentro do carro, eu e Jaque chorando do canto. E eu do outro, lara, lara, lá, lá.
A tempestade acabou. Passou, como passa todas. Deus está no domínio, no controle da nossa história. Louvado seja o nome do Senhor. Creia nisso, querido, em nome de Jesus. Para de reclamar, para de murmurar. Deus está no controle. Deus está no controle. Se não der para você andar sobre as ondas, Ele vai segurar pela sua mão. Mas naufragar, você não vai naufragar. Pode ter certeza disso. E mesmo que você duvide, Ele vai segurar na sua mão, em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Eu não vou te chamar aqui à frente, mas eu quero orar pela sua vida. E se você está passando por alguma situação que precisa ter a sua fé alicerçada na rocha que é Cristo, não é em homem, é em Cristo. Eu não sei qual a tempestade que você está vivenciando hoje, mas se isso foi com você, eu não vou insistir, porque nós temos que dar sequência no culto. Você vai ficar de pé onde você está, e eu quero todo mundo de olho fechado. Não preocupe com quem vai levantar, não, filho. Não se preocupe, você levanta logo. Se Deus falou com você, levanta, não espere muito tempo, não. Espera muito tempo, não. Se Deus falou com você, é contigo. Essa conversa foi com você, Deus falou, foi com você, fica de pé. E nós vamos orar nessa noite em nome de Jesus. Oh Deus amado, como é bom pertencer ao Senhor. Como é bom. Como é bom pertencer a um Deus tão cuidadoso, que antes mesmo da tempestade chegar, o Senhor já sabia de tudo e já prepara tudo. Basta que a gente olhe para essas coisas e comece a perceber o cuidado do Senhor. Quando a gente parar de olhar para a força do vento, quando a gente parar de olhar para a força da onda, a gente vai começar a perceber que o Senhor está logo ali na frente. Então Deus aquieta o nosso coração, como diz o salmista, aquieta minha alma. Aquieta, Deus está no controle da nossa história. Isso não é clichê, não é falar só por falar, mas eu creio nisso. Deus está no controle da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, toma a vida de cada um aqui nas tuas mãos, cada um na sua luta, cada um na sua individualidade, cada um vivenciando uma coisa diferente, mas cada um tendo essa mesma expectativa de ter a sua fé aumentada. E não tem mal nenhum em orar para pedir para aumentar a fé, porque os discípulos certa vez oraram e disseram: Senhor, aumenta-nos a fé. Então oramos assim também pelos nossos irmãos aqui nessa noite. Aumente a fé de cada um aqui, Deus, para olhar para essa tempestade, mas olhar também para o Deus que é maior do que a tempestade. E crer que essa tempestade vai passar em nome de Jesus. Pai, nós oramos pelos nossos irmãos e pedimos que a tua boa mão estenda sobre a vida deles e possa trazer quietude para o coração, renovar a fé, renovar a esperança e renovar a expectativa boa no Senhor, para a glória do teu nome, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, amém e amém. Oh, coisa boa.